Olá, sejam bem-vindos ao Acolhe-me, o nosso podcast. Aqui nós tratamos sobre temas relacionados à saúde, nutrição e bem-estar materno-infantil. Estamos no nosso último episódio da temporada e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que atravessa gerações e molda quem somos. Porque não é só o carinho que nos marca, mas também lições e opiniões e críticas que recebemos da nossa infância. O tema de hoje é Além do afeto, a influência das lições e opiniões dos pais na formação da personalidade. Eu sou a Ionara. E eu sou a Bárbara, e nós somos graduandas de nutrição pela Universidade Federal de Alagoas e somos também membros da Liga Acadêmica de Nutrição Clínica Materno-Infantil, a LANCME. E para abordar esse tema hoje, nós temos uma convidada muito especial, a Lisandra Correia. Para quem não conhece, a Lisandra é psicóloga infanto-juvenil, neuropsicóloga, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, especialista em análise do comportamento e especialista em terapia cognitiva comportamental. Seja muitíssimo bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha uma conversa muito leve e que a gente possa levar esse podcast bem divertido e com muita informação. Estamos muito ansiosos para poder falar sobre esse tema que fala sempre sobre a personalidade. Surge sempre aquela dúvida na infância, né? Até que ponto somos filhos de lá onde crescemos? Quando vamos ser os resultados das nossas próprias escolhas e experiências? E ainda, será que essas escolhas são realmente minhas? É um tema bastante amplo, porque quando a gente fala sobre educação ou sobre formação de personalidade, a gente relaciona muito isso ao afeto. Quanto mais afeto nós temos, melhor é a nossa personalidade, por assim dizer. Mas educar e personalidade não está só relacionado com afeto, está relacionado com crenças, com limites, regras, em como nós somos acolhidos por aqueles que nos assistem, por aqueles que nos educam. Então, é um tema realmente bastante diverso por esse motivo, por nós acreditarmos que personalidade está relacionado com o afeto e não necessariamente está relacionado com isso. Muitos pais, né, sem perceber, acabam projetando seus sonhos e suas próprias experiências nos filhos. Na primeira infância isso é ainda mais visível, né, porque os filhos são totalmente dependentes desses tutores. E eu queria saber até onde isso seria saudável, até onde eu colocar as minhas próprias experiências nos meus filhos deixa de ser cuidado e passa a ser um peso, passa a ser uma projeção do que eu fui nele. Na criança. Então, a gente pode relacionar isso de duas formas, né? A criança, ela é um espelho da família, certo? Então, é natural que a criança, ela aprenda a gostar daquilo que ela vivencia. Então, é muito mais comum, por exemplo, quando você fala sobre escolhas, alguém que vem de uma família de psicólogos, de nutrição, de médicos, ele ir por aquele caminho. É bem comum. Por quê? Porque vai depender daquilo que ela aprendeu. Então, como a criança ela é um espelho daquilo que ela vê, então ela vai refletir esse desejo. E aí, como você fala sobre a minha projeção, por exemplo, enquanto mãe, na minha filha ou no meu filho, até que ponto isso é um peso? Então, aí é importante a gente falar sobre realmente educar, sobre como a gente deve educar. Então, educar é impor limite, a gente vai colocar nossas crenças enquanto adultos, por exemplo, na criança, mas não é tirar a autonomia. Então, a autonomia ela precisa ser desenvolvida, a gente precisa permitir que a criança ela tenha a sua autonomia, tenha os seus desejos, tenha as suas vontades. E cabe a nós direcionar da melhor forma. Hoje, muitas vezes a gente escuta falar quando a gente fala assim, por exemplo, talvez quando vocês terminarem o curso de vocês e aí forem para uma entrevista, algo aí, por que você escolheu nutrição? Então, é muito comum alguém dizer assim, eu escolhi nutrição porque eu quis, mas o meu pai e a minha mãe não queria que eu tivesse feito nutrição, por isso, mas eu fui lá e fiz. Não é assim que a gente... Assim, é um relato muito comum a gente escolher isso. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela visa a questão capitalista. Então, o que nós esperamos dos nossos filhos é que eles talvez cresçam e ganhem dinheiro, por assim dizer. Então, nós acabamos colocando, como você disse, a nossa projeção, o nosso desejo no nosso filho. E, na maioria das vezes, essa projeção ela pode trazer prejuízos, porque não é o seu desejo, é o desejo do pai. Né? Então, quando esse limite ultrapassa o desejo
meu, no caso, enquanto filho, a gente pode sim ver muitos prejuízos. Mas, em alguns casos, a nossa projeção, às vezes, ela é realizada. Não de forma dolorosa, mas porque, às vezes, como eu falei, por esse espelho, por a gente implantar nossas crenças, pela criança, ela crescer naquele ambiente que traz suporte para ela, faz com que, às vezes, a gente desenvolva mesmo o que a família espera. E não é doloroso isso. Mas a forma como é ensinado faz toda a diferença. Sim. Podemos fazer até um paralelo com uma música de Renato Russo, onde ele diz que você diz que seus pais não te entendem. É você que não entende seus pais, trazendo essa dificuldade de diálogo entre pais e filhos, de como muitas vezes os pais não conseguem entender o que os filhos sentem, e os filhos também não conseguem enxergar o lado dos pais. Nisso vem a rebeldia, né? A rebeldia na adolescência é um sinal de que o jovem está tentando construir a própria identidade, ou muitas vezes é apenas uma forma de confrontar os pais? Pode ser os dois. Mas vamos lá pela música, né? Atualmente, o ser humano, ele tem, como que eu posso dizer, se colocado muito nessa dificuldade de compreensão. Eu acredito que talvez pela forma de acesso à informação, de como a gente consegue se colocar por trás da telinha, por exemplo, das redes sociais, a gente acaba ficando mais livres em falar aquilo que a gente sente. Então, a falta de diálogo, não só dentro de casa, né? Mas em qualquer tipo de relacionamento, ela traz muitos prejuízos. Então, por isso que a música diz, você diz que seus pais não entendem, né? Mas você não entende seus pais. Então, a gente vê que, né, se a gente for levar para a analogia dessa música, ninguém entende ninguém, né? Então, nem os pais entendem os filhos, nem os filhos entendem os pais. Mas essa construção de compreensão, de diálogo, ela deve ser feita e precisa ser feita desde sempre. Se a gente tem uma relação quebrada, quebrantada, dificilmente a gente consegue reconstruí-la. Então, quando a gente vê na adolescência, adolescentes com dificuldade de diálogo com os pais, é porque isso não foi construído. Existe uma frase que eu acho que a maioria dos psicólogos que atendem crianças usa, é que a infância é o chão que você pisa. E eu costumo usar essa analogia da seguinte forma. Imagine que nós estamos construindo uma casa. A gente não começa a casa pelo telhado, a gente começa a casa pelo alicerce. Porque se a casa não tiver um bom alicerce, ela vai desmoronar. Então, nós somos a nossa infância. Então, se nós não temos um bom alicerce, se nós não temos um bom diálogo na infância, então provavelmente não teremos na adolescência, e muito menos na vida adulta. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala, você falou assim, o adolescente quando ele está rebelde, né? Na maioria das vezes, a rebeldia, ela vem como um pedido de socorro, um pedido de ajuda, né? Que aquele adolescente, ele está precisando que os pais o ajudem. Mas os pais não sabem, na maioria das vezes, por essa falta do diálogo que não foi construído. E acaba não compreendendo. Por quê? Existe uma linha tênue que a gente diz assim, sobre o que é importante para vocês e o que é importante para mim. Talvez, para mim, esse copo aqui não faz diferença ele tá cheio ou não. Mas para vocês, por exemplo, quando nós começamos, bota água aqui, né? Então, vocês fizeram a questão de ter água aí dentro, mas para mim não fazia tanta diferença. Então, o que é importante para o adolescente, às vezes não é importante para o pai. E essa falta de entender o que o outro deseja é que faz com que as relações elas se quebrem. E aí o adolescente fica... Eu tenho uma filha adolescente e às vezes a gente se estranha por isso, porque ela diz assim, você não me entende, né? Mas não é falta... É porque realmente às vezes a gente precisa descer um pouquinho até a nossa forma de falar enquanto adulto, para que o adolescente ele possa compreender o que a gente está querendo dizer, né? Então, o diálogo, para que seja... E a gente possa mudar a música que você mencionou, ele precisa ser construído desde sempre, desde a infância, para que a gente consiga ser compreendido. Senão, não tem como fazer.
E eu acho que a gente só consegue ter mais clareza disso quando a gente se torna adulto, né? Sim. Principalmente essa parte de, poxa, será que eu também não entendi os meus pais? Porque a fase da adolescência é muito crítica, né? Uma fase de mudanças. E existe um estigma muito grande em cima da adolescência. Falar, tá na fase do aborrecente, por exemplo. Então, isso já cria uma trava no sentido de qualquer sinal de rebeldia, como a gente fala, qualquer sinal de desentendimento é normal, é da fase. E daí não existe a empatia, às vezes, por parte dos pais com aquele adolescente e vice-versa. Na sua prática clínica, por exemplo, né, com a sua experiência, como é que você consegue identificar pela fala dos seus pacientes quando há ou não há empatia desses pais ou desses responsáveis pelo adolescente nessa fase tão importante? Então, atender crianças e adolescentes é um desafio muito grande e a gente encontra, assim, até uma dificuldade dos profissionais de psicologia em atender esse público, porque a gente não atende só eles. A gente precisa atender esses pais, né? Então, o psicólogo infantil, ele também é um orientador parental. Por quê? Porque a demanda que a criança traz é a demanda do lar dela. Então, a gente precisa orientar esses pais das queixas da criança. Salve a nossa ética, claro, né? Tudo que entra lá, que a gente conversa, existe a questão do sigilo. E aí, alguns assuntos, por exemplo, eu costumo dizer assim, tia, eu acho que esse assunto a gente precisa conversar com a tua mãe, o que é que tu acha? Tudo bem pra você? A tia pode conversar com a sua mãe sobre isso? E aí a criança autoriza ou não, né? Porque algumas vezes a criança já diz assim, o adolescente quando é mais velho diz, tia, não adianta você falar com a minha mãe, porque ele também já perdeu a esperança de que talvez aquela relação ela possa melhorar. Então, assim, desde a avaliação, quando a gente recebe a família inicialmente, a gente já faz uma orientação. Porque quando a família traz a queixa, ela já traz uma queixa da família. Porque o primeiro nosso contato é com a família. Então, a gente vai conversar, conhecer desde quando nasceu e no final a gente vem às queixas. Então, as queixas vai ser a queixa que o pai e a mãe estão sentindo, ou o avô, ou a tia. Porque não é a criança que busca ajuda. São os pais que buscam ajuda. Então, é nesse momento que a gente já orienta os pais sobre essa dificuldade, que precisa compreender. Recentemente teve uma situação assim, em que me chamou muita atenção e depois eu chamei a mãe para conversar, porque a criança foi fazer um exame, a criança se desorganizou e tal, ela vai saber que eu estou falando dela. Mas aí depois que ela estava mal e tal, não sei o que, aí eu falei assim, fulana, preste atenção. O que você acha que ele estava sentindo? Por que ele se comportou assim? Porque é uma besteira. Aí depois ela foi refletir que realmente estava incômodo para o adolescente e por isso ele não conseguiu fazer tal qual ela esperava. Então, algo que para ela, como eu falei sobre o que é importante para mim. Então, quando ela compreendeu que para ele era tão difícil, por isso que ele não conseguiu, aí ela, realmente, Elisandra, eu acho que eu extrapolei. Então, é aquela situação que você disse da empatia. Às vezes, o que não é tão sério para você pode ser para mim. Então, é nesse momento que a gente precisa orientar os pais sobre compreender que a vida adulta, ela é mais rápida, né? Então, a gente se importa com coisas mais sérias, mas a criança não. A criança, ela vai ficar desorganizada porque uma bola furou, né? Que para mim, puxa, eu vou ali, uma bola furou, mas para aquela criança que esperou tanto ganhar aquela bola, quando ela fura, então aquilo é um grande problema, é uma grande situação de desconforto. Então, cada fase a gente precisa dar a importância dela, né? Não tem como uma criança se preocupar com um boleto atrasado, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque os pais e esses responsáveis também foram crianças e foram adolescentes que passaram por essas mesmas fases, por essas mesmas mudanças, esse mesmo ponto crítico, e às vezes não receberam esse suporte emocional quando precisaram. Então agora, enquanto lidar com seus filhos, eles não sabem como fazer isso de maneira apropriada e acabam por isso buscando a ajuda, né? Buscando um consultório, buscando a psicoterapia, buscando auxílio mesmo para lidar com isso. E quando levam essas crianças, a consulta é com a criança e com o adolescente. Então, a gente tem que respeitar, como você falou, a autonomia. Mas como você consegue medir isso? Porque, assim, os pais já vão buscar ajuda. A criança que está sendo consultada, a criança e o adolescente. E daí, como fazer essa ponte? Como fazer essa comunicação?
Então, trabalhar com crianças é desafiador por esse motivo que eu falei. A gente atende a criança que vai ao consultório, mas a gente faz a parte da orientação parental. Então, periodicamente, nós chamamos os pais e conversamos com os pais. Quando a gente faz a primeira consulta, a gente explica sobre o sigilo, em que momento a gente pode quebrar esse sigilo, que o nosso código de ética nos permite não só para criança, mas para qualquer pessoa que está em psicoterapia, a gente pode quebrar o código de ética do sigilo quando há risco de vida. Em que sentido, então, a criança pode estar em risco de vida? Uma criança que está sendo abusada, uma criança que está sofrendo um bullying, uma criança que está com talvez ideação suicida, né, que não é tão comum, mas acontece a questão da ideação suicida na primeira fase, né, da criança. E aí a gente explica isso para os pais. Quando a segunda consulta a criança vem, a gente faz um contratinho terapêutico. Então, é um contrato bem lúdico, onde a gente vai explicar a função da terapia, por que ele está aqui, a gente fala sobre as emoções. E aí, a gente faz com que a criança, ela comece a identificar também sinais e sintomas que incomodam ela. E aí, a gente explica. Eu costumo dizer assim, né, na minha prática clínica, eu digo, ó, aqui nessa sala é como se nós tivéssemos um diário que só eu e você temos a chave. Mas o diário é seu. Você pode abrir essa chave para quem você quiser. Quem não pode abrir é a tia. A tia só pode abrir quando você estiver aqui. Então, a gente usa essa analogia para que a criança ela possa falar do que nós fazemos na terapia. Ela precisa entender que ela pode falar, mas que eu não posso. Mas aí eu explico, de vez em quando seu pai vai vir aqui, sua mãe vai vir aqui, a tia vai conversar sobre eles, como eles podem melhorar com você, como é que eles vão aprender a lidar com esses comportamentos quando você está danadinho. Eu falo sempre assim, quando você está danado, quando você está irritado. Então, a tia vai ajudar. Você acha que os seus pais precisam de ajuda? Aí alguns dizem, eu acho que precisa, tia, acho que não sabem. Então, assim, eu faço essa ligação de compreensão, que os pais, eles compreendam que a terapia em si é com o filho, né, com o adolescente, mas que eles vão receber, eles precisam receber esse suporte. Então, a gente faz a orientação parental em outro momento, né? Então, a gente chama, convida os pais. Às vezes, a criança está junto, às vezes, a criança não está junto, mas a gente sempre convida os pais para que a gente possa mostrar o que está acontecendo, como é que está sendo o processo e para que orientar como que o pai precisa se comportar nesse momento. Porque toda criança que chega para a gente, ela precisa de uma orientação parental, porque não tem como a gente trabalhar a criança sem trabalhar a rede de apoio dele. Não dá pra gente trabalhar sozinho, porque a criança sozinha não tem autonomia ainda para tal. Mas aí, quando a gente atende um adolescente, o contato com a família é um pouco menor, porque aí a família, o adolescente, ele já tem autonomia. Então, a gente orienta, treina aquele adolescente para que ele mesmo converse. Hoje, por exemplo, a sua tarefa da semana é conversar com a sua mãe sobre esse assunto. Então, a gente já faz essa ponte com o adolescente para que ele mesmo tenha essa autonomia para desenvolver aquilo que a gente faz na terapia. E até que ponto os pais cobram essa mudança das crianças? Aí é outro ponto que a gente conversa com os pais. Eu sempre digo assim, nós vamos sempre nos conversar. Mas eu peço para que você não fique dizendo, vou dizer para a tia Lisandra, se você não se comportar bem, eu vou dizer para a tia Lisandra. Por quê? A tia Lisandra não é uma bruxa, a tia Lisandra é uma princesa. Então, a gente não pode fazer com que a criança ache que a terapia é telefone sem fio. Então, a gente já quebra desde o começo. Então, na primeira consulta, eu já oriento os pais a não cobrar resultados. Né? Eu sempre digo assim, os resultados vão aparecer, vocês vão ver. Mas não é ideal que a gente cobre resultados, né? Por quê? Trabalhar com saúde mental é muito difícil, né? Então, a gente precisa começar desde o início com essa empatia, né? Então, eu falo sempre, se vocês estão aqui é porque vocês precisam de ajuda, e eu estou aqui para ajudar. Mas quanto mais a gente cobra, mais tenso fica o processo, né? Então, eu costumo dizer assim, que eu sou uma psicóloga muito acessível. Todos os pais, todas as minhas crianças maiores têm meu WhatsApp. Eu só tenho um WhatsApp, então eu converso com eles toda hora. A única hora que eu não falo com eles é se eu estiver no consultório, mas a hora que eles... Então, eu sou muito acessível, eu sempre digo isso, eu sou muito acessível. Se tiver com alguma dificuldade, se tiver com algum problema, às vezes eu ligo de vídeo, tá com uma crise de ansiedade, então a gente tenta resolver da melhor maneira. Então, assim,
Eu acho que essa questão da cobrança vai muito de como o profissional ele vai conduzir o processo, né? Porque, às vezes, a família ela vai com aquela expectativa assim, enorme, agora a solução dos meus problemas chegou, né? Mas não é assim que acontece, né? Alguns processos eles são leves, mas alguns processos eles são mais demorados, depende de como está instalado. Eu sempre costumo dizer assim, não só na infância, mas na vida adulta, quando a gente tem um problema que a gente coloca embaixo do travesseiro, ele vai aumentando, né? Então, quanto mais tempo a gente demora para resolver aquele problema, mais difícil fica para a gente varrer aquele problema. Então, quanto mais cedo a gente busca ajuda, mais rápido a gente consegue solucionar, né, aquela situação. E quanto mais a gente demora, mais instalado ele fica. Então, existe essa situação também da cobrança de resultados, né? E essa forma mais humanizada faz totalmente diferença, porque eles já chegam mais retraídos, né? Sem ser aquela parte muito de robotizando muito a situação que muitos profissionais fazem, né? E como a senhora falou, que tá o WhatsApp, quando tá com crise de ansiedade, liga, fala, faz totalmente diferença. Hoje eu acho que não só na psicologia, mas a gente tem uma carência muito grande de profissionais humanos. E a gente vive, eu um dia desse falei, a gente estava num congresso recente, e a gente está vivendo uma era que provavelmente nunca ninguém vai viver, né? Nós somos a primeira geração da tecnologia, do boom da tecnologia, né? Então, os meus filhos cresceram na tecnologia, a sua filha vai crescer na tecnologia, mas quando eu nasci não existia isso. Então, a gente hoje vive numa fase de robotização. As pessoas, elas são rasas. E aí, nesse momento dessa situação onde as pessoas são rasas, acaba se esquecendo o humano, de se colocar à disposição, né? Então, eu acho que se você se propõe a ser um profissional da saúde mental, você tem que ser humano, né? Você precisa estar ali para o seu paciente. Super importante falar da tecnologia, porque acontece muito desses jovens adultos, né? Quando tem essas marcas que não foram curadas no passado, né, por problemas familiares, acabam desabafando ou expondo isso em redes sociais. E daí chove de psicólogo no comentário, né? Psicólogos da internet. E daí são vários comentários típicos que podem ser feitos. Ah, isso é típico de pais narcisistas. Ou então Freud explica. Ou então, você é assim porque teve mãe ou pai ausente. E justificam esses erros, né, com problemas ou desvios de personalidade que podem nem existir. Né? As pessoas acabam generalizando. Então, é por isso que é tão importante curar essas marcas da infância, para que esses jovens não cresçam com tantos problemas familiares guardados, enrustidos e sofrendo influência de comentários de terceiros que nem entendem sobre o assunto. Como eu falei, a rede social ela nos dá abertura de fazer coisas que nós não fazemos aqui no real, né? O virtual, eles nos dá abertura realmente da gente comentar na vida do outro, da gente opinar, da gente mostrar que faz diferente. Se fosse comigo eu não faria assim, por exemplo. Então, como você disse, hoje existem muitos psicólogos, muitos nutricionistas, muitos médicos, ChatGPT que está aí para nos auxiliar e também para nos prejudicar em alguns momentos. E aí as pessoas elas acabam querendo entender algo que elas não entendem também, né? Então, é como você falou, é válido a gente falar, assim, que algum dos nossos traumas, eles vêm, sim, da nossa infância, da nossa criação, de como nossos pais, eles nos educaram, as crenças limitantes que eles colocaram em nós. E, às vezes, são falas simples, por exemplo, como você elogia seu filho ou como você não elogia, né? Então, até isso é importante para nós, porque é tão importante que, às vezes, o adulto ele não sabe receber elogios. Tem adultos que não gostam de receber elogios porque não foram ensinados a isso. Ficam envergonhados, né? Ficam ansiosos com situações, às vezes, que não geram ansiedade, mas porque eles não tiveram essa base, não foram preparados para isso. Eu sempre digo que os adultos hoje foram crianças que não tiveram um bom alicerce. Por quê?
Porque se você hoje sofre de ansiedade, provavelmente você já sofria lá na infância, né? Ah, Lisandra, como assim? Por exemplo, quando você estava na sua escola, como era para você apresentar um trabalho? Eu ficava muito nervosa, muito. Por mais que eu soubesse do que se tratava o trabalho, eu já começava a esquecer. Ficava muito nervosa. Até na faculdade também, no primeiro período, né? Que a gente tá saindo da escola, entrando numa fase adulta. Aí começa a vir muito esses medos e inseguranças. E é como a senhora falou, sempre vem puxando da infância. Por isso que a infância é o pilar de tudo, que vai transformar o adulto. Exatamente. Então, veja a sua fala. Você diz assim que você, na infância, a gente começou a falar da infância. Aí você falou que na sua infância você tinha muito receio de apresentar trabalhos, mas você já trouxe isso para a sua vida adulta. Né? Então, até hoje, você carrega algo que não foi bem trabalhado lá. Em que sentido não foi bem trabalhado? Não foi te dado autonomia para tal. Né? Então, o que eu faço hoje, por exemplo? Apresenta para a tia. Tu vai fazer isso? Traz aqui para a tia. Vamos fazer um teatrinho aqui. Vamos treinar isso. Infelizmente, os adultos hoje não foram treinados para isso, para tal. A gente foi ensinado na nossa infância, os nossos pais ensinaram, vai lá e te vira, né? Então, nós somos de uma geração onde os pais, como você disse, não foram preparados e aí eles não sabem como fazer, porque o acesso à informação faz com que eles hoje procurem entender melhor os seus filhos. Eu costumo dizer também que a gente está numa fase muito legal de compreensão de saúde mental, né? Por conta dessa informação. Porque hoje os pais procuram muito mais ajuda, porque, como você disse, como eles não sabem, eles buscam ajuda de alguém que talvez possa ajudar melhor. Então, isso é importante, isso é interessante, né? A gente quebrar esse preconceito de que só vai para terapia, só faz terapia aquela pessoa que tem ou transtorno mental ou algum tipo de deficiência, não? Então, isso é muito importante também. Eu acho, assim, que a nossa geração, ela vai vir tá mais com a mente aberta sobre isso, né? Os nossos pais, pessoas mais antigas, como a senhora falou, não, só faz quem tem algum problema mental. Exatamente. Né? Eu preciso de ajuda, eu preciso procurar uma psicóloga. Você tá bem, você tem tudo, você tem isso, não lhe falta nada. Sempre vem puxando pra isso. É porque sobre personalidade, como eu falei, personalidade não está relacionada apenas a afeto. Né? Personalidade, ela está relacionada a crenças que nós fomos ensinados na infância. E aí a gente tem na psicologia, a terapia dos esquemas, que ela fala sobre essa questão de crenças, né? As crenças limitantes, todas as crenças que atrapalham, às vezes, a gente na nossa autocobrança até, né? Nós nos tornamos adultos que nós nos cobramos demais, às vezes, porque a gente queria até ser autossuficiente para os nossos pais e às vezes a gente não consegue. Então, os pais, eles são responsáveis, sim, por nós e como nós somos hoje, né? Só que é você quem decide o que você vai fazer da sua vida. Por mais que seus pais, eles tenham aquelas crenças lá limitantes para você, mas você pode fazer diferente. Você pode mudar, né? Então, tem até, às vezes, no Instagram a gente vê aquelas imagens, né? Tipo, uma pessoa mais velha batendo, aí depois vai mudando, batendo. Sim. E no final, tipo, como se fosse eu com meu filho brincando. Então, mude o ciclo, né? Faça diferente. Muitos pais falam, eu fui criada assim, desse jeito, minha mãe me ensinou assim. Mas não precisa necessariamente repetir comportamentos. E usam de justificativa, né? Isso, pelo menos na nossa área, a gente estuda muito na nutrição, que isso se repete também com hábitos alimentares. Sim. Então, por exemplo, os pais que não tiveram aquela introdução alimentar adequada, resultam em filhos que só querem comer ultraprocessados, industrializados. E daí, quando eu chego no consultório, meu filho só quer comer bolacha, salgadinho e chocolate. E dá vontade de perguntar assim, e quem é que compra chocolate, bolacha e salgadinho? Porque é do seu hábito. Então, realmente, consulta com criança e adolescente é uma consulta da família, né? É um cuidado com a família. A criança é só aquele ponto final, né? Só o resultado final. A criança é o pinguinho do i. Né? O I completo. Hoje eu fiz uma visita escolar, por exemplo, eu preciso estar na escola, conhecer quem acompanha a criança, para que a gente possa entender essa dinâmica que é a criança, né? A criança por si só, ela não consegue, a gente não consegue compreender se a gente pegar a criança, porque assim,
Quando a gente atende o adulto, a gente chega e o adulto ele consegue verbalizar aquilo que ele sente. Mas a criança ela não vai chegar para mim e dizer, tia, olha, aconteceu isso, isso. É muito difícil, né, uma criança. Então, a gente, através da ludoterapia, da brincadeira, do jogo, né? Às vezes, algumas mães dizem assim, a fulano quer ir pra tia de brincar. Você só brinca lá, não sei o quê. Eu digo, é tão bom brincar aqui, vem pra cá pra gente brincar e tal, não sei o quê. Então, eu lembro que na minha infância, quando eu era criança, eu gostava muito de escrever. Sim. Eu tinha um caderninho e eu escrevia e desenhava como eu tava me sentindo, tudo mais. Teu diário. O meu diário, exatamente. Aí eu lembro que eu falava, briguei com a minha mãe hoje. Aí escrevia sobre. Era a tua tia Lisandra, o teu diário. Exatamente. E é muito importante a gente fomentar discursos como esse, né? Debate sobre isso, porque hoje em dia não adianta mais a gente cruzar os braços e dizer que a relação está ruim com a criança e com o adolescente porque é da fase. Né, que muitos usam justificativa. Eu não tô falando com meu filho tem uma semana, mas é normal, é da fase. É normal você ficar uma semana sem falar com o seu filho, porque ele está passando por um processo de mudança extremamente confuso. Então, assim, é por isso que a gente deve cada vez mais conversar sobre isso, para entender que acontece, né, essa diferença, esse embate nesse momento, mas que não precisa ser assim. Pode ser de uma forma muito mais leve. Claro. Existem recursos, né? Existem locais e pessoas que podem te ajudar a melhorar, tornar esse trajeto mais leve possível. Fácil, criar filho não é fácil. Não, existe uma fala minha também, que eu sempre digo assim, para tudo é preciso ter equilíbrio. Todos nós passamos por fases difíceis e fáceis. Por exemplo, você falou aí, eu tô há uma semana sem falar com meu filho. Até que ponto isso é normal? Por exemplo, o que é normal na raiva? Eu uso muito o bonequinho do Divertidamente, né? A gente tem aquele bonequinho do Divertidamente, ele é todo vermelho, tá bravo lá. Todos nós sentimos raiva. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos raiva. O que a gente não pode deixar acontecer é aquele fogo aparecer. Do raiva, né? Então, aí eu levanto assim, por quê? Porque quando a gente deixa o fogo aparecer, o que acontece? A gente explode, então a gente não tem controle sobre a nossa emoção. Então, se você tem um filho que ele está há uma semana no quarto, não fala com você, não vem até você, não está normal. Ele está com algum problema, ele está precisando da sua ajuda, né? Então, normalizar a saúde mental traz muitos prejuízos. Os adolescentes hoje, eles estão dentro dos quartos. Né? Então, as famílias às vezes acham normal o filho ficar dentro do quarto, porque ele sempre foi assim, né? Então, aí a gente vê o quê? Um adulto jovem introvertido, que não tem uma boa relação na vida social, porque ele aprendeu a viver no mundo virtual. Então, a gente precisa aprender o que é o equilíbrio. O que é o equilíbrio de ser ansioso, o que é o equilíbrio de estar feliz, o equilíbrio de amar. Quem ama demais também adoece, quem é ciumento demais também adoece. Então, nem muito, nem pouco, né? A gente precisa equilibrar todas as emoções, porque senão a gente entra em colapso. Sobre isso de se retrair, eu fazia muito isso na minha adolescência, de ficar muito tempo no meu quarto quando eu discutia com a minha mãe. Por exemplo, aí já mudou, já tava mais adolescente, isso é quando eu era criança. Meus 15 até 16 anos, eu ficava muito tempo no meu quarto. Chegou até um tempo de eu almoçar no meu quarto, jantar no meu quarto. Era o seu ambiente, seu habitat. Eu não queria... Seguro, né? Exatamente, seguro, eu não queria ficar, e aquilo já virou um costume pra minha mãe, porque ela não tinha o hábito de conversar comigo sobre. Aí já puxando as pessoas mais velhas. Eu tinha um paciente que ele dizia assim, que o quarto dele era a caverna dele. Ele usava essa analogia. E eu dizia, e aí eu perguntava como que era essa caverna, né, pra gente entender. E era realmente uma caverna escura, porque ele ficava no quarto escuro. E aí a gente foi transformando a caverna, depois mudou a caverna, deixou de ser caverna. Mas assim, é uma analogia de lugar seguro não tão legal, né? Porque a gente não pode fazer terapia aqui. Mas a sua fala, ela traz dores que só você sabe, né? Tipo, imagine você todos os dias almoçar no seu quarto, fazer suas refeições no seu quarto, a vida acontecendo e você lá dentro do seu quarto, né? Para sua família achando que tá tudo bem, é porque ela gosta, né? A gente gosta de estar junto de pessoas, né? O ser humano é movido por pessoas. A gente, às vezes, que acaba
cortando essas relações. Mas o ser humano não vive sozinho, não vive com o celular. Ele adoece. E na nutrição isso também é muito importante, porque a gente aprende muito sobre a comensalidade. Aí juntando junto a psicologia com a nutrição, o ato de você comer conjunto faz totalmente diferença, porque junto com isso também veio a compulsão alimentar, Exatamente. né? Então tudo isso interfere e tudo volta para a infância. Por exemplo, na minha casa é natural que a gente passe o dia fazendo nossos afazeres, né? Agora não que eu me casei e saí de casa, mas na época que eu morava com os meus pais, o momento das refeições, principalmente o jantar, que estávamos todos em casa, era o momento que a gente sentava à mesa para poder conversar. Aí a gente conseguia falar sobre como foi o dia, conversava com o outro, era o momento que a gente ia para se reunir, era tipo uma reunião familiar, o momento daquela refeição. E daí é super importante. Então eu queria saber qual seria a sua dica, por exemplo, para os nossos ouvintes, nossos papais ouvintes, de como fazer essa comunicação de forma assertiva. Sim. E também como identificar que não está funcionando, preciso procurar um profissional. Então, eu acho que a dica seria converse com seu filho, né? Não tem outra forma melhor do que... A gente fala muito sobre conectividade. Então, às vezes, a gente está presente, mas a gente não está conectado. Então, a gente precisa se conectar com os nossos filhos, conversar, buscar entender o que está acontecendo. Então, o diálogo, eu poderia dizer que o diálogo é a chave do negócio, né? A gente precisa conversar mais. E em que momento buscar ajuda é quando você percebe que aquela criança ou adolescente mudou de hábito. Em que sentido? Era um bom aluno, começou a tirar notas baixas. Tinha interesse de ir para a escola, perdeu o interesse de ir para a escola. Saía de casa, hoje não sai mais. Conversava, hoje não conversa mais. Então, a criança, ela não fala, mas ela dá sinais. O adolescente também, né? Como você usava o seu diáriozinho. Mas dá sinais, né? Como ela disse. Inicialmente, eu ficava só no quarto escrevendo. Depois, eu passei a comer no quarto. Então, toda mudança que a gente observa daquele comportamento que era comum e passou a mudar, a gente precisa levantar um alerta, né? Agora, normalmente, o principal, assim, na criança e no adolescente é a baixa escolar. Eles começam a apresentar dificuldade escolar quando eles estão com alguma situação emocional bastante abalada, porque e aí eles, com isso, eles não dormem bem, não comem bem, então vai modificando realmente o comportamento, e aí essa é a hora realmente de procurar ajuda. Foi uma conversa muito profunda, esclarecedora. Muito obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos. A gente queria também agradecer aos nossos ouvintes, né, que ficaram aqui até o final. E compartilha com a gente nos comentários, por exemplo, das postagens. A gente sempre tá postando no Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, mas pelo menos no Instagram e no YouTube, deixa nos comentários quais experiências pessoais que você teve, que você acha que, poxa, isso ajudou a moldar minha personalidade, isso aqui foi importante pra mim. Compartilha que a gente vai gostar de saber. E não esqueça que sempre temos oportunidade de escrever uma nova história, né? De fazer diferente. De fazer a diferença. Perfeito. E você, Lisandra, para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. Foi um momento bem leve, divertido, como eu falei no começo. E eu estou no Instagram, meu Instagram é Lisandra CR. E é isso. Pode me seguir lá, curtir, compartilhar. Que ótimo. Então é isso. E até a próxima. Até a próxima.